Graça e paz. Hoje, a direção de Deus foi de falarmos sobre santidade. Esse tema, eu entendo que ele está bem em voga esses dias, notadamente em decorrência do que aconteceu no último Festival de Inverno de Garanhuns, fatos que não merecem nem ser repercutidos, nem narrados pelos cristãos, né? Mas que nos fazem refletir justamente acerca da santidade, sobre o que é santidade e como essa santidade ela deve ser vivida por nós cristãos. E é por essa razão que hoje eu quero conversar com vocês a respeito disso, a respeito da santidade, né? A primeira coisa que nós devemos questionar é o que é a santidade? Porque a santidade ela é um atributo da personalidade de Deus, né? Ela é uma característica de Deus. Na Bíblia, a Bíblia relata lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, e no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que a santidade constitui essa característica de Deus, né? Então, Deus é santo, né? E os anjos e os serafins, eles estão lá em volta do trono de Deus. Santo, 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 porque Deus é santo. E o que é que ocorre? O que é que significa essa santidade? Dizer que Deus é santo. O que é que significa dizer que Deus é santo? Dizer que Deus é santo significa dizer que ele é separado, né? E Deus é separado, ou seja, Deus é diferente do homem por dois motivos. O primeiro motivo que faz com que Deus seja diferente do homem é justamente o fato de que Deus é perfeito, né? E ele fez todas as coisas pelo seu próprio poder e o poder da sua palavra. Está escrito lá no livro do profeta Isaías 40, versículo 25 e versículo 28. Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Se nós formos analisar as leis do universo, vamos ver essa perfeição de Deus, né? A lua só nasce quando o sol vai embora, né? O sol só chega quando a lua vai embora. O mar, ele tem seus limites. As ondas do mar, se nós nos sentarmos diante do mar e formos analisar o movimento do mar, vamos ver que perfeição. As águas elas vão, as águas elas vêm, né? Tudo isso feito pela mão de Deus. O universo é um todo, né? Onde as coisas acontecem dentro de uma ordem, dentro de uma lei, muitas das quais o homem, pela sua ciência, pela ciência que Deus lhe concedeu, já conseguiu detectar, mas outras coisas o homem ainda não conseguiu explicar, né? A forma como a chuva é gerada, tudo isso revela, tudo isso indica a presença de Deus. Se nós olharmos para nós, seres humanos, vamos ver também o quanto Deus é perfeito, né? A forma, né, a disposição do corpo humano revela justamente essa perfeição de Deus, né? A disposição do organismo humano, a forma como os órgãos funcionam, é tanto que quando um não vai bem, muitas vezes afeta o outro. Quer dizer, faz com que as coisas elas tenham uma ordem. E a Bíblia relata lá no livro de Gênesis que Deus, né, fez todas essas coisas com o poder da sua palavra. Então, só ele tem essa capacidade, essa condição de ser perfeito, né? Deus é perfeito e é nesse ponto que se revela, em primeiro lugar, a santidade de Deus. Em um segundo ponto, a santidade de Deus se revela no fato de que Deus ele não peca, né? É tanto que ele mandou o seu Filho unigênito para esta terra, para viver como você e eu vivemos, né? Comendo, bebendo, andando, tendo amigos, amando, porque a Bíblia relata que ele amava a família de Lázaro, né? Amando, experimentando sentimentos, sendo tentado, porque ele foi tentado, ele foi levado para o deserto, lá passou 40 dias e 40 noites e foi tentado, né? Mas ele não pecou. E lá na Bíblia, lá no livro de Gênesis, também está escrito que quando Deus criou o universo, né? A Bíblia relata que Deus não estava só, Jesus já estava com ele. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles constituem uma só pessoa. Se Deus é santo, Jesus é santo e o Espírito Santo é santo, né? Então, essa é outra característica da santidade de Deus. Essa perfeição em primeiro lugar e esse fato dele ser separado porque ele não pecou, né? Nós temos que refletir, irmãos, numa questão. Há um mandamento na Bíblia de que nós também sejamos santos.
lá no livro de Pedro, 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículos do 15 ao 16, está escrito: sede santos como vosso Pai é santo. Então, se Deus é santo e se nós somos filhos de Deus, né? E não apenas criaturas dele, mas somos filhos porque nós aceitamos Jesus em nosso coração como Senhor e Salvador de nossas vidas. Se nós somos filhos de Deus, nós somos chamados a também ser santos, como o Pai foi santo, né? Como o Pai, aliás, foi não, porque ele não deixou de ser, ele é santo. Como o Pai é santo, nós também somos chamados a ser santos. E isso está escrito lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Depois você pode ir lá e checar essa palavra, né? E o que é que acontece? Como é que nós, cristãos, vamos viver essa santidade? Porque nós não conseguimos ser perfeitos como Deus é perfeito, né? Nós, seres humanos, somos falhos e muito falhos. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós, muitas vezes, mentimos, nós muitas vezes nos arrependemos. Então, como é que nós conseguimos ser santos, né? Porque o homem, nós seres humanos, temos um atributo diferente de Deus. Aliás, nós seres humanos temos um atributo, uma qualidade que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Então, nós temos direito de escolher entre um caminho e outro caminho. Nós, seres humanos, temos esse livre-arbítrio que Deus já deu lá no Jardim do Éden a Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele disse: não comam do fruto dessa árvore. Mas Eva ouviu a serpente, né, comeu do fruto da árvore e fez com que Adão também comesse. Então, ali naquele momento, ela exerceu o livre-arbítrio que Deus havia dado ao homem, né? A Bíblia relata uma coisa interessante, que Deus criou os animais, mas Deus não deu nome aos animais. Quem deu nome aos animais foi Adão, porque o homem, diferente dos outros seres vivos que Deus criou para habitar, né, no universo, o homem, ele tem uma coisa chamada inteligência, capacidade de discernimento, capacidade de escolha. Então, se nós somos capazes de escolher e nós temos uma natureza humana que é imperfeita, como então nós podemos ser santos, né? E você poderia pensar, jamais o ser humano ele vai ser santo, mas a Bíblia nos diz o quê? Que nós somos santos na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos santos na medida em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, todo cristão que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna santo e automaticamente ele passa a ter a obrigação de cumprir esse mandamento que está escrito lá na palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santos como o Pai é santo. Você é filho de Deus. E se Deus é santo, você também tem que ser santo, né? Eu quero fazer até uma analogia. Nós pais sempre queremos, né, que os nossos filhos eles sigam os bons exemplos que nós damos, né? Ou então superem os bons exemplos, superem os bons exemplos que nós damos. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer isso, né? Esse mesmo desejo Deus tem no coração dele com relação a nós. O desejo de que nós sejamos santos, porque ele é santo e nós somos filhos dele, né? Então, nós temos esse chamado, a palavra nos dá esse chamado e nós temos por obrigação cumprir esse chamado. E aí você pode se perguntar, como é que eu vou cumprir esse chamado de santidade, se eu sou imperfeito? E a perfeição é um dos primeiros atributos da santidade de Deus. Claro que nós não conseguiremos jamais ser perfeitos como Deus é perfeito. Mas o que Deus exige de nós, amados, é que nós sejamos separados do pecado. Ou pelo menos procuremos estar separados do pecado. Procuremos estar longe do pecado, né? E a palavra relata isso de uma forma muito clara. Eu quero refletir nessa palavra com vocês hoje, lá em Gálatas. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25. Deus diz claramente como é que nós devemos agir para ser santos, já que nós não conseguimos ser perfeitos igual a Deus é perfeito, né? A palavra diz assim: digo, porém,
andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andar em espírito e não cumprir o desejo da carne. Primeiro, a chave primeira para a santidade é justamente andar no espírito e não cumprir o desejo da carne, né? E a carne tem vários desejos. A carne às vezes quer brigar, a carne às vezes quer gritar, a carne às vezes quer espernear, a carne às vezes quer xingar o irmão, a carne às vezes quer mentir, né? Mas nós devemos andar no Espírito e pedir a Deus que nos cubra com a sua graça, para nós evitarmos justamente andar, cumprir, realizar o desejo da carne, né? Esse é o primeiro mandamento que Deus nos deixa lá no livro de Gálatas 5, versículo 16. Paulo continua dizendo aos Gálatas: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, Paulo está aqui dizendo, a carne e o espírito, eles vivem lutando entre si, né? E quando a gente anda, quando nós conseguimos andar em espírito, automaticamente, por mais que doa, porque dói, às vezes dói, eu já passei por essa experiência e sei que dói. Às vezes dói, por mais que a gente queira cumprir o desejo da carne, a gente não vai cumprir o desejo da carne, porque nós estamos no Espírito, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, ou seja, não estáis debaixo de todas aquelas formalidades que os fariseus viviam apregoando e das quais nós já falamos aqui em outro vídeo, né? Porque as obras da carne são manifestas. Aí Paulo vai dizer quais são as obras da carne, né? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui, ele listou, né? E os estudiosos dizem ainda que essa lista de Paulo não está completa. Algumas das situações que representam, né, cumprimento do desejo da carne e que nos afastam justamente dessa santidade que Deus quer de nós, né? Então, Paulo relata aqui justamente aquilo que constitui atentados à santidade, né? E ele divide esses atentados à santidade, os estudiosos vão dizer em 3 grupos. O primeiro grupo, aqueles desejos da carne que estão relacionados ao sexo. No segundo grupo, os desejos da carne que estão relacionados ao relacionamento humano. E no terceiro grupo, os desejos da carne que estão relacionados aos desejos físicos, né? De comer, de beber e etc. Então, a palavra relata justamente o quê? 3 categorias de pecados. Ele faz uma lista, mas essa lista ela pode ser agrupada nessas 3 categorias. E é justamente o pecado que nos afasta de Deus, né? É o pecado que nos impede de ser santos. E quando nós somos santos, nós agradamos a Deus. É tanto que Paulo relata aqui, né? Aqui no versículo 20, Gálatas 5, 20 a 21, aliás, a última parte, ele diz: como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem pratica esses atentados à santidade, essas obras de atentado à santidade, não herdarão o reino de Deus. Já está escrito aqui na palavra, né? Mas ele continua dizendo, Paulo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas não há formalidades, né? Deus manda que essas coisas elas sejam observadas, independentemente das formalidades. E os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e desejos. Os que são de Cristo vão sacrificar a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Novamente ele reitera
que a inveja, né, ela também representa um atentado contra a santidade de Deus. Então, aqui nessa palavra de Gálatas, irmãos, nós temos um exemplo claro daquilo que atenta contra a santidade de Deus, daquilo que vai de encontro à santidade de Deus. Deus é muito claro. Essas coisas, aqueles que praticam essas coisas, eles não herdarão o reino de Deus, né? Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, né? A nossa morada aqui, ela é temporária. Ontem eu estava no culto de Santa Ceia e eu vi uma palavra onde o pastor dizia, o sermão de hoje vai ser sobre volta para casa, né? E nós temos que ter em mente que, por mais que a nossa vida aqui seja difícil, por mais que a nossa vida daqui tenha tribulações, tenha turbulência, porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, Jesus venceu o mundo, né? Tudo que está aqui é temporário. Essa nossa morada aqui, ela é temporária. Nossa morada definitiva é na Jerusalém Celestial. E nós temos que ter isso em mente. É bem verdade que não é fácil se afastar dessa lista de coisas que atentam contra a santidade, né? Como que Paulo escreveu aqui. Não é fácil, irmão. Nós vivemos num mundo onde cada dia as coisas estão mais normais, né? Há 40 anos atrás, quando eu nasci, determinadas coisas não eram normais e hoje elas são consideradas normais, e eu tenho dito que nós temos vivido a ditadura da normalidade, né? E nessa ditadura da normalidade é bem difícil nós vivermos uma vida de santidade no padrão daquilo que a Bíblia exige de nós. Mas nós temos que tentar, né? Nós temos que nos esforçar, né? Nós temos que saber que Deus é conosco, nós temos que nos esforçar, né? E tem uma pergunta: e quando a gente não consegue? Porque acontece, né? Há dias que a gente cai, nós cristãos caímos. E quando nós caímos, o que nós devemos fazer, né? A Bíblia também nos dá a resposta. A Bíblia tem resposta para tudo, né? A Bíblia também nos dá a resposta lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. A Bíblia diz assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas. Desculpe, irmãos, errei, estava lendo 2, mas vamos voltar para o 1. O 1, 8, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está dizendo, quem é que não tem pecado? E Jesus perguntou, quando levaram aquela mulher que havia sido pega em adultério, ela foi pega em adultério. E Jesus ficou lá no chão riscando, né? E quando ele retornou, ele perguntou, quem de vós não tem pecados que atire a primeira pedra? E todo mundo foi embora, né? Todos nós sabemos desse ocorrido, né? E João reitera isso aqui, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Porque, irmãos, a lista, você veja que a lista de Paulo é vasta, né? Muitas vezes você não comete um, mas comete o outro, você se ira contra o irmão, você mente às vezes até, né? Alguém liga, o telefone toca e você diz assim, diga que eu não estou, você estando, é pecado, é mentira, né? E não existe pecadinho e pecadão, existe pecado, né? Então nós pecamos, tá escrito aqui na palavra. Jesus já disse isso lá no episódio daquela mulher que foi pega em adultério, e João reiterou aqui em 1 João de 8 a 10. Só que João diz, ele é fiel e justo, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós caímos, irmãos, nós temos um advogado fiel. Quem é esse advogado fiel? Jesus Cristo, né? João continua dizendo lá no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo.
João continua dizendo: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, a palavra aqui é clara, né? Jesus Cristo é o nosso advogado, justo e fiel, que é capaz de nos erguer quando nós caímos, quando nós pecamos, desde que haja um arrependimento sincero e uma atitude deliberada de não pecar mais. Porque, irmãos, o pecado, ele é algo que faz parte da natureza do ser humano. O pecado é algo que faz parte da natureza do ser humano desde o Jardim do Éden. Mas esse pecado, ele não pode se tornar prática na nossa vida. Nós temos que lutar contra esse pecado. Ele não pode se tornar prática na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Nós devemos lutar contra o pecado, resistir ao pecado. Como é que se resiste ao pecado? Conhecendo a palavra. É conhecendo a palavra que nós resistimos ao pecado. E se por acaso a gente pecar, porque nós estamos sujeitos a isso em decorrência da nossa natureza, nós devemos sim nos arrepender dos nossos pecados, porque nós temos um advogado justo e fiel, que deu a sua vida, morreu na cruz justamente para nos resgatar, nos redimir, nos tirar do lamaçal onde nós estávamos mergulhados, né? Então nós temos que ter em mente justamente isso, que Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é separado do pecado. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas ele requer de nós uma atitude de nos afastar do pecado, evitar o pecado, né? E claro, o pecado não pode ser prática na nossa vida. E se por acaso nós pecarmos, nós caímos, como foi o caso daquela mulher pega em adultério, sabemos que temos um advogado justo e fiel para nos perdoar, mas devemos lutar contra essa natureza, porque como está escrito em 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nós temos um chamado para a santidade. A palavra diz claramente, nós somos santos como Deus é santo. Nós devemos ser santos como Deus é santo. Então, nós temos que lutar contra essa natureza pecaminosa da nossa carne, né? E procurar andar pelo Espírito, cumprindo aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus nos manda. Por essa razão, eu quero deixar para vocês um grande abraço, né? Uma semana abençoada, uma semana ricamente abençoada, cheia da graça de Deus, para que Ele nos ajude justamente durante essa semana nós andarmos em santidade, nós andarmos guiados pelo Espírito, sacrificando os desejos da carne e realizando os desejos do Espírito. Um grande beijo para vocês, uma semana ricamente abençoada, graça e paz, né? E lembremos que o nosso Deus é santo, ainda que digam o contrário, nós temos que ter essa certeza e como filhos dele, nós devemos nos esforçar por andar em santidade. Beijo para vocês, uma semana abençoada, graça e paz.